Pessoal, agora a gente vai descobrir como funciona o meu coração. O coração ele funciona como se fosse uma bomba, tá? E essa bomba ela contrai e ela dilata, tá? Então a gente vai descobrir isso, tá? Então ele é dividido em duas partes, sístole e diástole, tá? A sístole, tá? Ela contrai, tá? Então a minha musculatura do meu músculo oco, ele vai logicamente contrair, tá? E já a diástole, ele tem logicamente a musculatura relaxada, então ele vai relaxar, tá? Então ele é uma bomba, tá? Que ele bombeia meu sangue, ao mesmo tempo que ele contrai, ele vai relaxar. Ele contrai e ele relaxa, tá? Então isso é bem interessante, tá? Isso também interfere na minha pressão arterial, sim, sabe por quê? A sístole e a diástole, elas são responsáveis, tá, pelo fluxo sanguíneo, tá, dentro dos meus vasos, tá? Olha que interessante, tá? E a pressão ela mede, tá, através quando a aorta, tá, está lançando os meus ventrículos esquerdos. Olha que interessante. Então um contrai e o outro relaxa, tá? Então ele é responsável por esse fluxo, tá? Todas as paredes das minhas cavidades são as mesmas? Não. O dos meus átrios, tá? São as delgadas. O que seriam as delgadas, tá? É como se fosse um elástico, tá? Ele precisa ser preparada para dilatar, porque ela precisa receber o sangue, então ela precisa ser dilatada, tá? Então os meus átrios, eles dilatam, eles conseguem fazer essa questão de dilatação, tá? Já os meus ventrículos, eles já são mais espessos, tá? Por quê? Porque ele precisa bombear o sangue, tá? Para fora do coração, tá? Então isso que é a função. Então os meus átrios, eles são logicamente como se fosse um elástico, eles se esticam, tá? Para receber o sangue, tá? E os ventrículos, como eles contraem, tá? É para levar o sangue para fora, né, do meu coração. Então aquele sangue que está dentro do meu coração, ele vai levar para fora dele, tá bom? Olha que interessante, tá vendo? Agora a gente vai falar sobre artéria, capilares, um pouquinho, tá? Então existem três tipos de vasos, tá? Eu tenho as minhas veias, as minhas artérias, logicamente, elas são mais potentes, tá? E eu tenho aqui os meus capilares, tá? Os capilares são aqueles bem fininho, tá? Aquela coisinha bem fininha, tá? A artéria, logicamente, leva o sangue para os tecidos, tá? As veias, logicamente, levam o sangue, tá? Logicamente para os meus tecidos, para o meu coração, tá? E pelas paredes mais finas, tá? E os meus capilares, tá? Eles só veem em microscópio, tá? E que eles fazem uma comunicação entre a artéria e a veia, tá? E são aquelas paredes bem fininhas, tá? Ó, aqui a minha artéria, ó, ela é bem calibrosa, tá, gente? A artéria sempre vai ser calibrosa, tá? Lembrando, a artéria pulsa, tá? E veia dilata. Por isso que quando você corta uma artéria, a artéria ela jorra muito sangue, muito sangue. Você morre ali uns 3 a 4 segundos, tá? Não é minuto, é segundos, tá? E aqui eu tenho os meus capilares, tá? Que fica entre as minhas veias e as minhas artérias, tá? O que é o sangue? O sangue é um líquido, tá? Na verdade, ele é um líquido vermelho viscoso, tá? Que tem logicamente um conteúdo pelo plasma, tá? E célula sanguínea, tá? Esse plasma aqui é o meu sangue, tá, gente? Que é amarelo, tá? Ele só tem essa cor aqui, como a gente já falou dela, da hemácia, tá? A hemácia e a hemoglobina, tá? Como é construído o meu sangue, tá? Meu sangue é construído, logicamente, de glóbulos vermelhos, tá? Opa, ficou feio, glóbulos vermelhos, plaquetas. Nossa, hoje eu tô engasgando demais as letras. Mas vamos que vai dar certo, tá? Então eu tenho os meus glóbulos vermelhos, eu tenho logicamente plaquetas, tenho logicamente meus glóbulos brancos e logicamente meu plasma, que é o meu sangue,
tá? Então, o componente, logicamente, no meu sangue é isso, tá? Então, qual é a função do meu sangue, tá? Primeiramente, tá? Transportar, logicamente, nutriente para os meus plasma, tá? A hemácia, ela faz o que? Transportar, logicamente, o oxigênio. Na verdade, a hemácia, ela faz essas duas funções, tá? Essas duas funções aqui, ó, a hemácia faz, tá? As plaquetas, logicamente, interferem na questão de coagulação do sangue, tá? E os leucócitos, eles defendem, logicamente, meu organismo. Olha que interessante. Tá vendo? Qual é a função do meu sangue, tá? Logicamente, a função do meu sangue é transportar oxigênio e, logicamente, gás carbono, tá? Dióxido de carbono, tá? Nutriente, tá? Hormônios, regulação do pH, temperatura, íons, proteína, proteção de coágulo, de lesões, glóbulos brancos, defesa de imunidade. Meu sangue, ele serve para isso, tá? Então, as escorias, tá? Que são células dos meus rins, tá? Escórias, tá? Então, são células para os rins, tá bom? Então, o meu sangue, ele tem essa função, tá? Aqui a gente vai falar da pequena e grande circulação. Então, a grande circulação, tá? Ela, logicamente, circula pelo corpo inteiro, tá? E a pequena circulação, ela, logicamente, circula pelo pulmão, tá? Que é, logicamente, CO2. A CO2 é a circulação pequena e, logicamente, o oxigênio, tá? É a minha circulação grande, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Pequena circulação, ó, grande circulação, tá? Eu já volto para vocês. Aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Esse sangue aqui, que é bem vivo, tá vendo aqui, ó? Olha só que legal, tá? Essa daqui é grande circulação e essa daqui é pequena, tá? Vou colocar aqui, ó. Pequena circulação e grande circulação. Por quê? Ó, ele sai, ó, esse sangue, ele sai dos tecidos, tá? Ó, ele saiu dos tecidos, ó. Ele veio pro meu coração, é assim que sai, que entra a circulação, tá vendo? Essa circulação aqui, ela é pobre em oxigênio, é dióxido de carbono, tá? Ó, ele sai dos meus tecidos, vem pro meu coração vai liberar as válvulas de cúspide, depois que entra logicamente pelo meu ventrículo direito, tá? Libera logicamente a minha válvula de cúspide, tá? Cai nos meus ventrículos, tá? Direito, que sobe logicamente liberando a minha válvula da aorta, vai logicamente para o meu pulmão, faz logicamente a troca gasosa, tá? Volta de novo, ó, tá voltando, tá? Ele tá voltando. Aqui ele vai logicamente para o meu átrio, tá? Esquerdo, liberado pela minha válvula mitral, tá? Desce para o meu ventrículo, tá? Esquerdo, tá? Que vai contrair e vai levar logicamente o sangue, opa, que vai levando o meu sangue, deixa eu colocar aqui, ó, para os meus órgãos. Tá vendo que legal, não é? Então isso daqui eu tá explicando, tá vendo? A pequena circulação também é chamada de circulação pulmonar, tá? Que ela logicamente é pobre, tá? Em oxigênio, ele é dióxido de carbono. Já a grande circulação, logicamente, ela circula para o meu corpo inteiro e ela vai levando logicamente oxigênio, tá? Para os meus órgãos. Então, quando a gente fala assim, olha, o sangue chegou nos tecidos, quem leva, tá? Logicamente, quem leva é a minha pequena circulação. O oxigênio chegou para os meus órgãos, quem leva, logicamente, tá? As minhas artérias. Olha que interessante, tá? As minhas veias levam logicamente para os meus tecidos e as minhas artérias vão levar logicamente para os meus órgãos, tá? Circulação cardíaca, tá vendo? Pequena, tá? Ó, tá mostrando aqui, ó.
tá? Pequena, veia, ó, veia, tá? Artéria, ó, grande circulação. Tá vendo? O que compõe no meu sangue, gente? O que compõe, tá? Então a gente vai falar aqui, tá? O plasma, ele é uma porção líquida do meu sangue, tá? A água é o principal componente do meu plasma, tá? Que corresponde a 91%. Aqui, gente, depende da literatura que eu falei para vocês, mas a gente trabalha com 70%, tá? Isso daqui é muito, tá? Eu tenho 7% de proteína, tá? Não chega a 7 não, tá? É muito mais, tá? E outras 2% de substância, como, logicamente, ó, enzimas, anticorpos, hormônios no nosso corpo, vitaminas, tá vendo aqui, ó, cálcio, potássio, sódio. Por isso que eu falei para vocês, é muito mais, tá vendo? Que acontece. Me fizeram uma pergunta, tá, sobre a questão da questão dos suprimentos, tá vendo? Se você toma bastante suprimento, isso vai alterar os componentes do meu sangue, tá vendo? Que a gente não pode, mas às vezes acontece, não é? Então, os componentes do meu sangue, tá? Que a gente já falou, logicamente, glóbulos vermelhos, que logicamente as minhas hemácias, tá? Eu tenho os meus glóbulos brancos, que são os meus leucócitos, e plaquetas, tá? Como trabalha o coração? Ele trabalha em 3 fases: contrações, logicamente, dos meus átrios, tá? Contração dos meus ventrículos e relaxamento. Aonde ele relaxa? Tá? Ele relaxa, logicamente, nos meus átrios, tá? E os meus ventrículos, eles, logicamente, contraem, tá? E a gente vai falar um pouco sobre o que é ritmo sinusal, tá? Gente, essa parte aqui é uma das partes mais importantes, tá?